Olá, pessoal, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é falar sobre relações harmônicas e desarmônicas entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Então, primeiro, a gente precisa lembrar que todas as interações entre os seres vivos, elas ajudam a manter o equilíbrio ambiental de um ambiente, de um ecossistema de uma determinada região. Essas interações, então, elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie. Quando ocorre na mesma espécie, a gente fala que são interações intraespecíficas. Quando acontece entre indivíduos de espécies diferentes, a gente fala que são interações interespecíficas. E essas relações, elas podem ser harmônicas, e aí ambos os indivíduos se beneficiam, ou um indivíduo se beneficia e o outro fica indiferente. Já nas relações desarmônicas, um indivíduo se beneficia e o outro acaba saindo prejudicado. Então, aqui a gente tem um exemplo de relações intraespecíficas, porque todos os elefantes eles pertencem à mesma espécie, e é uma relação harmônica. Então, num bando de elefantes, a gente tem, numa manada de elefantes, a gente tem adultos ajudando a cuidar dos filhotes, todos eles migram juntos, buscam alimentos juntos e ajudam a fazer observações para procurar predadores juntos, eles se protegem, né? Uma relação harmônica intraespecífica. Já nesse caso, a gente tem uma relação interespecífica, porque temos espécies diferentes e é uma relação desarmônica, porque no caso é uma relação de presa-predador e a leoa precisa matar a zebra para poder se alimentar. Então é desarmônica, a leoa sai ganhando e a zebra sai prejudicada. Então aqui a gente tem um quadro com todos os tipos de relação que a gente vai aprender hoje. Agora eu vou focar nas relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, desarmônicas. São essas quatro. Então, a gente vai começar falando sobre o predatismo. O predatismo, gente, é a relação presa-predador, certo? É uma relação desarmônica, porque sempre a presa sai prejudicada e o predador sai ganhando. Aqui a gente tem, então, alguns exemplos desse tipo de relação desarmônica interespecífica. Agora, na relação do tipo parasitismo, a gente sempre tem um indivíduo que vai viver às custas de outro, ou seja, ele prejudica o animal parasitado, mas nem sempre causa a morte desse hospedeiro, né? Que é o indivíduo que está sendo parasitado. Existem dois tipos de parasitas. Temos os externos, que são os ectoparasitas, e os internos, que são chamados de endoparasitas. Aqui a gente tem um exemplo, então, de um ectoparasita, que é o carrapato. Aqui esse carrapato está prejudicando o hospedeiro, né, que é o cachorro, no caso, porque ele está sugando os nutrientes que estão no sangue do cachorro, né? Outros exemplos de ectoparasitas pode ser, por exemplo, pulga, pernilongo, sanguessuga. Aqui a gente tem um endoparasita. Aqui a gente tem uma lombriga, que está se alimentando também do sangue do cachorro. Ela está grudada no intestino delgado do cachorro. Ela está sugando os nutrientes, né? Todos os vermes que ficam grudados no nosso intestino delgado, eles fazem mal para a gente, né? É uma relação de parasitismo. Portanto, tanto os endoparasitas quanto os ectoparasitas fazem uma relação desarmônica com os seus hospedeiros. Agora, o nosso terceiro tipo de relação interespecífica desarmônica é o amensalismo. Nesse tipo de relação, os indivíduos de uma espécie eles produzem e liberam umas toxinas que prejudicam e fazem mal, acabam até matando alguns outros seres vivos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem, essa imagem aqui no litoral de São Paulo, e toda essa mancha aqui, vermelha, meio marrom, são toxinas liberadas por uma alga que fica estressada quando ela recebe um aporte muito grande de poluição de esgoto no mar.
Então, ela acaba liberando essa toxina e acaba matando os peixes e outras algas que estão na região. Esse fenômeno é chamado de maré vermelha e ele acontece de vez em quando aqui no nosso litoral. Essa outra imagem é uma placa de Petri e ela tem aqui esses pontinhos brancos. Eles são fungos que a gente chama de penicillium, tá? Nesse exemplo aqui é o penicillium. E esse halo transparente que tem aqui em volta, ó, dos fungos penicillium, é uma substância tóxica que impede que as bactérias cresçam, consigam se desenvolver. Então, aqui onde está rajadinho, ó, onde eu estou passando aqui a tinta vermelha, a gente tem bactérias e essas bactérias elas são impedidas de crescer onde tem essa substância liberada pelo fungo. Então, também é um exemplo de amensalismo, né? O fungo está liberando toxinas que impedem o crescimento de bactérias. Inclusive, foi assim que o Ian Fleming conseguiu, que era um cientista, né? Ele conseguiu fazer o primeiro antibiótico. Foi percebendo esse tipo de relação entre o fungo e a bactéria que ele conseguiu fazer o primeiro antibiótico do mundo, que foi a penicilina, através dessa substância que esse fungo produz, que mata as bactérias. Então, aqui no esclavagismo, a gente tem indivíduos de uma espécie que mantém indivíduos de outra espécie como se fosse em cativeiro, tá? Para obter vantagens. Até a palavra esclavagismo lembra um pouquinho escravismo, né? Aqui, então, a gente tem um exemplo de formigas e pulgões. Para os pulgões se alimentarem, eles fazem pequenos buraquinhos nas folhas para poder comer a seiva. E é isso que a formiga quer. As formigas, na verdade, elas ficam como se fosse pastoreando esses pulgões. Elas não deixam os pulgões irem para qualquer lugar. Eles têm que ficar sempre próximos às formigas. De uma certa forma, as formigas até protegem esses pulgões do ataque de outros insetos. Mas, na verdade, o que as formigas querem é se aproveitar do excesso de seiva que os pulgões produzem. Então, essa é uma relação desarmônica, porque as formigas estão se aproveitando, na verdade, do trabalho produzido pelos pulgões, né? Porque elas querem a seiva, o excesso de seiva que os pulgões estão produzindo. Agora, a gente vai continuar vendo as relações interespecíficas, mas a gente vai ver as harmônicas agora, que são essas 4. Bom, então, o primeiro tipo de relação harmônica entre espécies diferentes é a protocooperação. Nesse tipo de associação, os dois indivíduos se beneficiam, tá? E eles podem viver separadamente. Por exemplo, aqui a gente tem um caranguejo e tem algumas anêmonas crescendo por cima dele. Essa é uma relação na qual ambas as espécies se beneficiam. Por quê? Um peixe que esteja nadando acima do caranguejo, quando o peixe olhar para baixo, ele vai ver anêmonas, né? Como se o caranguejo estivesse camuflado o tempo inteiro. E para as anêmonas, a relação delas com o caranguejo também é boa, porque as anêmonas, geralmente, elas são os seres vivos sésseis, ou seja, elas ficam fixas no solo ou fixas em alguma rocha. Se elas crescem em cima de um caranguejo, elas podem, isso dá mobilidade para elas, né? Elas podem se deslocar de um lado para o outro, porque o caranguejo vai levar elas, né, de um lado para o outro. Então, ambas as espécies se beneficiam, uma relação harmônica. Aqui a gente tem outro exemplo, né? É muito comum a gente ver passarinhos em cima de grandes mamíferos. Esses passarinhos, eles estão lá comendo, tirando carrapato, tirando alguns parasitinhas que ficam lá sugando o sangue do animal. Para o animal, gente, seja uma vaca, um veado, até um elefante, né, um hipopótamo, isso é muito bom, porque os animais eles conseguem se livrar dos parasitas dessa forma. Então, é uma relação benéfica para os dois. E olha só, se a gente separar os dois, eles continuam vivos, né? Não tem problema, não é uma relação obrigatória. Já no mutualismo, a gente tem uma associação que é do tipo obrigatória, porque se a gente separar as duas espécies, elas morrem, elas não conseguem viver separadas.
Então, aqui a gente tem um exemplo de um líquen. Gente, o líquen, ele é formado, na verdade, por um fungo e uma alga que estão vivendo em associação. É muito comum encontrar fungos em cima de troncos de árvore, em cima de rochas, né? E apesar de parecer um indivíduo único, aqui a gente tem dois indivíduos, a gente tem um fungo e uma alga. Os dois se beneficiam por quê? A alga, como ela faz fotossíntese, ela dá um pouquinho da glicose para o fungo. E o fungo, ele fornece o apoio e um pouco de umidade para a alga poder crescer. Só que esse é um tipo de associação no qual a gente não pode separar. A alga não consegue viver sem o fungo e o fungo não consegue viver sem a alga. Então, é uma relação de mutualismo. Aqui tem outro exemplo. A vaca, como ela come capim, ela precisa digerir todo esse capim que ela come e ela só consegue fazer isso com a ajuda de bactérias que vivem aqui, ó, nos estômagos dela, tá? Então, as vacas, elas têm 4 estômagos e elas têm mas muitas bactérias que vivem nesses estômagos que ajudam ela a fazer essa digestão. É uma digestão super difícil de fazer. Para as bactérias, é muito bom viver no estômago da vaca porque elas estão recebendo alimento. E para a vaca é bom porque essa grama, né, esse capim, ele está sendo digerido de forma mais adequada, de forma mais rápida, né? Outro exemplo também, gente, são os cupins, né? Os cupins, eles também têm uns micro-organismos no sistema digestório deles para ajudar a fazer a digestão da madeira que eles comem, né? Também é uma relação de mutualismo. Agora, no comensalismo, a gente tem uma relação na qual o indivíduo se aproveita somente dos restos alimentares deixados por outro indivíduo, sem prejudicá-lo. Então, o que acontece? A gente tem aqui o exemplo do tubarão com alguns peixes piloto. O peixe piloto, ele não é palatável, ou seja, ele tem um gostinho meio ruim. Então, o tubarão evita ao máximo comer peixe piloto. O peixe piloto fica do lado do tubarão, sabendo que ele não tem tanta chance de ser predado. Só que por que é importante, por que é benéfico para o peixe piloto ficar próximo do tubarão? Às vezes o tubarão come alguma presa e deixa os restos lá, ele não come a presa inteira. Por exemplo, o tubarão vai comer um polvo. Pode ser que ele não coma esse polvo por inteiro. E aí o peixe piloto vai lá e come os restos da carcaça, tá? Então, para o tubarão é indiferente se o peixe piloto está lá ou não. Mas para o peixe piloto é benéfico, é vantajoso ficar próximo ao tubarão, porque ele sabe que de vez em quando vai sobrar um alimento lá para ele. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Então, urubus e abutres, eles podem se aproveitar de carcaças deixadas por leões, leopardos, onças, né? Então, eles só estão comendo os restos alimentares que foram deixados por esses animais. Eles não estão prejudicando e nem competindo com esses grandes felinos que eu acabei de citar como exemplo. E agora, gente, vamos falar sobre o inquilinismo. Nesse tipo de relação, um indivíduo se abriga ou se protege com a ajuda de outro. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos algumas bromélias, a gente tem aqui, ó, algumas orquídeas que estão crescendo em cima do tronco de uma árvore. Na verdade, gente, a árvore, que no caso aqui é a nossa hospedeira, a árvore, ela nem sabe que tem outras plantas crescendo em cima dela, porque as bromélias e as orquídeas, elas não roubam nutrientes, elas não sugam nutrientes da planta hospedeira, elas só se apoiam. As raízes só se apoiam nesse galho da planta hospedeira. Mas para as bromélias e para as orquídeas é excelente crescer nesses galhos altos de árvores, porque assim elas podem tomar mais sol, né? Chega mais luz para elas e que é benéfico para essas espécies. Mas é uma relação harmônica porque a árvore, que é a hospedeira, ela é indiferente, mas para as orquídeas e para as bromélias, elas obtêm vantagens porque elas conseguem uma maior luminosidade. Pessoal, agora a gente vai ver as relações intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. Vou começar com as desarmônicas, que são essas duas.
Então, o primeiro exemplo de relação desarmônica intraespecífica é o canibalismo. Nesse tipo de relação, um indivíduo mata outro da mesma espécie para se alimentar. Aqui, então, a gente tem um exemplo de um louva-a-Deus, e é muito comum que louva-a-Deus, os adultos, né, da espécie, comam outros adultos ou outros filhotes, tá? Outro exemplo aqui, a gente tem uma viúva negra que costuma matar os machos também, logo após o ato reprodutivo. Pessoal, agora na competição, a gente tem um tipo de relação na qual os indivíduos competem pelos mesmos recursos naturais. Então, eles podem competir por luz, água, espaço, nutrientes. Então, aqui nesse caso, do exemplo, a gente tem aqui nesse segundo vasinho muitas plantinhas crescendo. Provavelmente as raízes estão todas emaranhadas, né, lá embaixo do solo. E elas estão competindo por espaço, por nutrientes, por água. Aqui nesse primeiro vasinho, como a gente tem menos plantinhas, elas estão numa condição muito mais favorável, né? Provavelmente tem mais espaço para todas elas e a competição é menos intensa, né? Por espaço, por nutrientes, etc. Aqui, gente, mesma coisa, nessa segunda situação, olha só como o campo está mais limpinho nessa horta, as plantas estão tendo menos competição com pragas, né? Por nutrientes, por água, por espaço de uma forma geral. É sempre importante lembrar, gente, que a competição ela também pode acontecer em relações interespecíficas, ou seja, relações entre espécies diferentes. E agora, para fechar, a gente vai falar sobre as relações intraespecíficas harmônicas, que são essas duas. Então, aqui, como primeiro exemplo de relações intraespecíficas harmônicas, a gente tem a sociedade. Nesse caso, a gente tem, então, indivíduos da mesma espécie que fazem uma certa divisão de trabalho, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui abelhas que vivem em colmeias muito numerosas, né, com muitos indivíduos, e esses indivíduos, cada um tem um papel muito bem definido dentro da colmeia, cada um desempenha um trabalho específico. Aqui a gente também tem outro exemplo, são cupins, que também são insetos que vivem em sociedades também muito numerosas, né? Tem muitos indivíduos com divisão de trabalho dentro do cupinzeiro. Agora, já na colônia, a gente tem indivíduos da mesma espécie que formam uma única estrutura, tá? A gente fala que eles formam uma única estrutura anatomofisiológica. É como se todos os indivíduos estivessem grudadinhos com o corpo, né? Grudadinho uns nos outros. Por exemplo, os corais. Os corais, gente, eles são exemplo de colônia porque são vários indivíduozinhos que estão grudadinhos uns nos outros. Tudo bem? Pessoal, então a aula de hoje era só isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar nos comentários aí embaixo, que depois eu respondo, tá bom? Obrigada, gente!